quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus. O Evangelho de Mateus, nós vamos ler no capítulo 11. Vamos ler do verso 28 ao verso 30. Um curto texto, um texto que talvez você já tenha escutado, mas eu espero, a partir do Espírito Santo, encontrarmos juntos hoje verdades. Afinal, a palavra do Senhor se renova a cada dia, e eu espero que hoje ela também se renove em meu coração, em seu coração, em nossas vidas. Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, diz assim, Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Grave essas duas palavras. Aprenderão a viver com liberdade e leveza. Viver em Cristo é de fato viver leve. Viver em Cristo não é viver pesado. Hoje, para refletirmos, eu quero tentar pensar um pouco a partir de algumas metáforas de cores, pinturas, ideias. Quando eu li esse texto, não sei porquê, eu acho que num processo de associação livre, me instalou uma memória, uma recordação minha da infância. Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito. Sempre gostei de pintar, sempre tive uma certa habilidade, agora estou meio destreinado, mas enquanto garoto, ali entre os meus 9 anos, até mais ou menos os meus 14, 15 anos, eu fazia isso com muita frequência, desenhava bem, acho que inclusive a indústria perdeu um ótimo designer, eu acho, não sei. Mas eu realmente gostava, e eu me recordo que na época tinha um amigo de família, que por saber que que eu gostava muito, que eu gostava muito de pintar, ele foi até o Japão, foi morar no Japão um período, e quando ele voltou com uma caixa de lápis, que era mais ou menos umas 60 e poucas cores, era magnífico, era tudo o que eu queria. E eu guardo esse lápis até hoje, ele me ajuda até hoje, vira e mexe quando eu quero fazer alguma arte, e muito provavelmente agora com a Alice crescendo eu devo retomar essas artes, eu utilizo. Então eu gosto de pintar. Eu acho inclusive que a nossa percepção sobre o mundo, mas não só sobre o mundo, a nossa percepção sobre Deus, de alguma maneira ela é imagética. A gente é formado, as nossas ideias, as nossas percepções, elas são imagéticas. Quer ver? Quando eu falo o seguinte, pense em Deus, muito provavelmente vem uma ideia. Talvez, inclusive, aquele cara meio barbudo, cabelo branquinho, barba branquinha. A gente pensa a partir de figuras. A gente tem imagens. E é através dessa ideia de imagens, de pintura, que eu gostaria, inclusive, de deixar um primeiro ponto para você, a partir dessa leitura que tivemos. Se você está cansado, se você está exausto da religião, vá até Jesus. Mas para isso, você precisa raspar as velhas tintas. Para isso, para chegar até Jesus, é preciso raspar velhas tintas. Como assim, Will? O que você quer dizer com isso? Como pastor e também como psicanalista, eu ouço diversas histórias. Acho que diariamente, no mínimo, 15 histórias. Diariamente. Então, eu escuto histórias. E as pessoas, ao contarem histórias, naturalmente têm imagens, têm percepções. E há algum tempo, uma moça me procurou e ela trouxe uma percepção, um recorte da história dela que eu quero repartir com vocês.
ela me trouxe algumas expressões que eu quero repartir com vocês. Ela me procurou e me disse: Will, eu sou uma pecadora. Eu estou caída. E provavelmente continuarei em meu pecado, caindo. Porque a minha natureza, ela é má. O meu jeito, o que eu sou, a pessoa que eu sou, é má. Então eu sou imperfeita, eu vou continuar sendo uma pecadora. Eu confesso que quando eu escutei, eu estou reproduzindo exatamente as expressões dela. Havia um motivo para ela dizer isso. Ela tinha algo em sua vida que fazia ela perceber-se como uma pecadora. Eu confesso que quando eu ouvi isso, isso me deixou extremamente angustiado. Muito. Porque essa pessoa estava dizendo que a vida dela estava definida. Que a história dela estava definida. E definida não para o bom, mas para algo ruim. A vida dela estava definida como algo fracassado. Afinal, alguém que é pecador e não tem o que faça, é um fracassado. Essa pessoa, essa moça, quando me procura, no olhar dela existia tristeza. E eu estou dizendo de uma pessoa que frequentava espaços religiosos, que estava em uma igreja, que tinha inclusive o contato com o evangelho. E eu confesso que isso me deixou muito inquieto. Me deixou muito entristecido. Me deixou muito atordoado. Porque ela seguiu ainda dizendo o seguinte: não há nada que eu possa fazer que mude isso. Não há nenhuma situação que eu possa fazer que mude a minha forma de ser imperfeita e pecadora. E eu confesso, fui para casa. E aquela voz ficou martelando. Ela ficou martelando alguns dias na minha cabeça. Eu fiquei, de fato, intrigado, entristecido. Fiquei um pouco até perdido com a fala dela. Talvez você fale o seguinte: Will, mas eu já tive essa impressão. Inclusive na minha vida. Eu também já me olhei assim, como alguém que é imperfeito e pecador. Aliás, eu olhei assim, não, eu cresci ouvindo isso. Que o que nós somos é de fato ser pecadores, caídos, perdidos, imperfeitos. Não somos bons o suficiente. Não temos, inclusive, nada de valor na nossa vida. E eu, de fato, com essa ideia, fiquei me perguntando: será que a proposta de Jesus era essa? Será que a proposta de Jesus era, de fato, que eu e você ficássemos com esse peso tão grande? Será que Jesus queria que eu me olhasse no espelho, e ao invés de ver uma pessoa com potencial, Ele gostaria que eu me visse como uma pessoa que, não importa o que eu faça, eu ainda serei um fracassado? Será que essa era a proposta de Jesus? Será que Jesus queria que de alguma maneira eu ficasse ruminando as minhas falhas? As minhas limitações, as minhas ambiguidades? Será que essa era a proposta de Jesus? Eu acho que não. Eu acho que a proposta de Jesus não era esse desenho, essa percepção monocromática. Porque é isso. Alguém que é pecador, uma pessoa que não importa o que faça, não muda a sua condição, continua sendo um ser de segunda classe. Tem uma percepção da vida e da história monocromática, cinzenta.
não tem cor, não tem alegria, não tem inclusive entusiasmo. Eu tenho a impressão que a proposta de Jesus não era essa. O caminho de Jesus não era esse. E quando eu ouvi a voz dessa moça, fica claro para mim que o ponto de partida era a questão. Ela estava aprisionada num ponto de partida que talvez você também esteja. O ponto de partida, inclusive, que nós temos um pecado original. Aliás, a Lizoca, que me trollou hoje, ela já é um serzinho extremamente pecador. Inclusive, ela nem tem muito valor, porque ela já nasceu no pecado. Será que era isso mesmo? Será que essa é a proposta do Evangelho? Será que essa é a proposta de um Deus amor? Sua crença, a crença dessa moça, é que de fato nós somos maus. Que não há o que façamos, nós somos maus. Que nós somos seres de menor classe. Eu gostaria, inclusive, de hoje, tentar junto com você raspar essa tinta. Você, Maria, Pedro, Patrícia, Will, você não é um ser de menor classe. Você não é um ser que de fato está condenado a ser um pecador, não importa o que faça ou deixe de fazer. Você não é isso. O que você é a imagem e semelhança de Deus. E isso está inclusive na Bíblia. A sua história, a sua face, quando você se olhar no espelho, ao invés de perceber ou entender, ou talvez questionar, se colocar como uma pessoa fracassada, não, se coloque como uma pessoa em potencial para construir o que é belo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Diante do caos, o nosso Deus constrói o que é belo. O que existia ali sem forma e vazia, Ele diz, haja luz e há luz. Onde não há vida, Ele põe vida. E eu e você somos a essa imagem e semelhança. Nós não somos seres caídos. Nós somos seres que temos potenciais para de fato dar luz à vida, dar luz à história, construir dias melhores. Essa era a proposta de Jesus. Por isso, inclusive, nos encontros de Jesus, onde Ele encontra pessoas que são vistas pela sociedade como menor classe, Ele não trata assim. Ele olha como potencial de construir a partir do caos, a partir inclusive do que está meio bagunçado. Jesus tem esse olhar. Então, ouse, já que o tema é ousadia, ouse ter outra perspectiva de Deus. Deus não é este ser que de fato fica fazendo contabilidades. E na contabilidade de Deus, não importa o que você faça, você está sempre no vermelho, parecendo a minha conta bancária. Não. Deus não te olha assim. Deus não faz contas e onde você está sempre no vermelho. Deus te olha como de fato a imagem e semelhança dEle e uma pessoa que tem potencial para construir a vida e a história. A presença de Deus entre nós, o Espírito Santo entre nós, é de fato o chamado para olharmos para dentro e trazermos para fora aquilo que há de melhor. Ou seja, nem eu, nem você precisamos ter essa percepção. Então raspe a velha tinta. Raspe a tinta que pintaram Deus em você e que talvez inclusive você também se pintou dessa forma. Raspe. E eu digo isso porque eu cresci com essa percepção. Confesso que eu cresci com essa ideia.
de que eu era de fato um cidadãozinho de menor classe, de que de fato eu não era assim tão valioso, porque no fundo, eu sempre estava fazendo alguma coisa que desagradava a Deus. Eu aprendi com um tio meu, eu tenho um tio que é pintor, que para nós passarmos uma nova tinta, para nós darmos uma nova cor, o caminho ideal é que você raspe a velha tinta. Por isso que eu estou te sugerindo hoje, raspe essa tinta, essa percepção dessa religião, porque é uma percepção de religião. Você está cansado de religião? Você está exausto da religião? Qual é o pedido de Jesus? Venha até mim. O que é isso? Venha até o amor. Não ache que você é um cidadão de menor classe, pecador, que não pode chegar até mim. Não pense que você não é digno de se aproximar de Deus. Não, venha até o amor. E para nós conseguirmos colocar essa nova tinta, é preciso abrir mão, tirar essa percepção, aposentar esta ideia de que somos de fato caídos. Se você está cansado, raspe essa tinta. Talvez você me diga, mas isso é perigoso, Will. Porque isso, inclusive, esta ideia, porque é uma ideia teológica, de que nós somos falhos, pecadores, de que Adão lá atrás pecou, e agora eu já sou pecador, e a Lisoquinha também já é pecadora. Essa ideia, tirar essa ideia, é perigoso, Will. Isso pode, inclusive, desmoronar muitas coisas da nossa fé. Para o seu alerta cheio de cuidado, eu usarei inclusive uma ideia de Kierkegaard, que ele diz o seguinte: ousar é perder o equilíbrio momentaneamente, não ousar é perder-se. Porque talvez você esteja dizendo o seguinte: Will, muito ousado isso que você está dizendo. E eu sei, é ousado, mas ousar é talvez de fato se desequilibrar por um momento. Não ousar, não arriscar, é de fato perder-se para a vida inteira. Porque inclusive ter a ideia de que sou um pecador, como essa moça que me trouxe, diante da fala dela, de que não há nada que ela faça para mudar a sua condição de imperfeição, não há nada que ela faça para tirar inclusive essa dor, essa angústia, essa tristeza que há nela. Desculpa, mas me parece uma pessoa de fato perdida. Que inclusive não tem prazer na vida. Que não tem prazer na história. E eu não sei você, mas eu não quero viver assim. E tenho a impressão que inclusive Deus me dá essa liberdade. E talvez você fale o seguinte: de onde você tirou isso, Will? Jesus algumas vezes disse para algumas tradições: vocês ouviram o que as pessoas disseram, eu agora digo outra coisa. Então no nome de Jesus eu digo: eu sou filho do amor e não sou de fato um pecador. Eu sou a imagem e semelhança de Deus e não sou um ser que de fato sou imperfeito. Não, eu tenho potencial para construir coisas magníficas. Eu ouvi o que foi dito, mas no nome de Jesus de Nazaré, eu quero ir para um outro caminho. Algumas vezes é preciso raspar a velha tinta, perder um pouco do equilíbrio. Eu costumo dizer, eu gosto de postar algumas coisas e posto às vezes no Instagram. Eu costumo dizer o seguinte: para manter a sanidade é preciso vez por outra ter um pouco de loucura. E talvez você diga o seguinte: Will, mas é meio maluco isso que você está dizendo. Eu sei, mas para manter a nossa vida, para manter a saúde, para manter a história, é preciso ter essa ousadia, essa loucura que vem da onde? Que vem de Deus, do sopro do Espírito de Deus, porque Ele não me quer entristecido, Ele não te quer entristecida, o que Ele quer é de fato que nós tenhamos vida e vida plena. Então não acredite que você é um pecador, e que a sua natureza é pecar. Não. Essa não é a sua natureza.
A sua natureza é ser de fato a imagem e semelhança daquele que é o amor. A sua natureza é de fato apresentar o bom, o bem, aquilo que nutre a vida. Essa é a sua natureza. Então, de alguma maneira, eu quero te dar uma sugestão, porque talvez você me diga o seguinte: Will, mas você não me conhece de perto. Will, na intimidade eu tenho cada coisa, que talvez, inclusive, faça você repensar essa ideia de que eu não sou um ser de menor classe. Não, eu nem preciso saber da sua intimidade. Porque, na verdade, inclusive, o que você chama de sombra, talvez seja um caminho para a criatividade. Seja um caminho para a construção. Aquilo que, inclusive, parece feio, pode ser o caminho para que a vida aconteça. Aquilo que, de alguma maneira, parece esquisito, pode ser a viabilidade para o encontro. Quer ver uma coisa, inclusive, que está na Bíblia? Um certo homem, diante de toda a história, diante de toda a construção, ele duvida que Deus está novamente entre nós. E ele diz: só acredito vendo. O que é isso? Uma sombra. Eu duvido. Diante dessa sombra, Jesus diz: toque aqui. O que é isso? É a possibilidade de se aproximar daquele que é eterno. Então, o que talvez você ache esquisito, é sim uma possibilidade de se aproximar também do eterno. Segunda coisa que eu gostaria de dizer para você. Após raspar as tintas antigas, após abrir mão desse Deus que inclusive coloca um rótulo em você como um imperfeito, pinte a vida com os tons da graça. O que isso significa dizer? Deixa eu repartir um outro texto que está no livro de João, capítulo 3, apenas um verso, verso 3. Jesus, numa conversa com um cara chamado Nicodemos, diz assim, a não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Nicodemos é um ser que parece, inclusive, ser cheio de sombras. Ele vai ao encontro de Jesus, inclusive, durante a noite, para não ser visto, para não ser pego. E esse, inclusive, jeito dele possibilita um encontro. E Jesus diz para ele algo interessante: a não ser que você nasça do alto, não é possível perceber o que é o reino dos céus. O que isso significa dizer? A não ser que, inclusive, o seu coração tenha capacidade de limpar as coisas cheias de rótulos. A não ser que seu coração esteja puro, é muito difícil perceber o reino dos céus. E aqui está de novo uma dica para a gente. A proposta de Jesus nessa conversa para Nicodemos, com Nicodemos, é que de fato ele abra mão dessa percepção de um Deus que não nos quer bem. Abra mão dessa percepção de um Deus, inclusive, que nos julga. Abra mão dessa percepção de um Deus que fica o tempo inteiro apontando o nosso dedo por causa de um erro. Abra mão dessa ideia de um Deus que exige de nós a perfeição. Deus não exige de nenhum de nós a perfeição. Deus deseja que cada um de nós possamos seguir construindo um caminho. Deus em nenhum momento deseja que a gente acerte sempre. Em outras palavras, Deus não quer que eu e você sejamos tão bons que não pequemos mais. Porque isso é impossível
Porque pecado é um erro de critério. Eu pensei de um jeito, não tive critério, não tive percepção suficiente e escorreguei. E sejamos sinceros, na vida do ser humano, às vezes nós não temos capacidade para ter percepção de tudo. Então a gente escorrega, a gente erra. Então Deus não quer ou não exige de nós que seja acerto o tempo todo. Não. Deus deseja que a gente de fato busque, e quando a gente perceber que alguma coisa sai um pouquinho da trilha, que a gente escorregou, que a gente vacilou, a gente lembrar novamente, eu tenho potencial para ser a imagem e semelhança do Criador. É esse o pedido. A não ser que você nasça do alto, a não ser que você nasça com essa percepção de que Deus é misericórdia pura. A não ser que você tenha essa percepção, ficará muito difícil perceber o reino dos céus entre nós. Ficará muito difícil entender que o reino dos céus está entre nós. Esse é o novo modo de vida. Esta é a nova impressão de Deus na história. Essa é a nova forma que Deus apresenta a história. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há nenhuma condenação, por que você se coloca essa condenação? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão debaixo da graça. Quem são esses? Quem está debaixo da graça? Toda a humanidade, sem exceção. Todos agora são filhos e filhas de Deus. Toda a humanidade agora está abraçada por esse amor. Toda a humanidade agora não tem como mais se desvencilhar do amor de Deus. Então, a partir do momento que eu raspo essa tinta, eu posso pintar agora a minha história com essa percepção. Eu estou contemplado pela graça. Eu posso ousar dizer isso. O amor não me abandona. É exatamente isso. O amor não te abandona. Aliás, há um salmo que eu confesso, gosto demais, que diz que a misericórdia do Senhor corre em nossa direção todos os dias. Não é alguns. Não é de vez em quando. Não é quando eu me humilho e peço. Não, são todos os dias. Portanto, já não há mais condenação. Portanto, já não há mais essa percepção de pecado e expiação, de erro e agora humilhação, de vacilo e menor classe. Portanto, o que há agora são os ritmos livres da graça. Portanto, o que há agora é a liberdade e leveza. Will, mas isso é muito perigoso. Eu sei. E é exatamente por isso que Deus apresentou a história assim. Porque o amor não é algo que quer exigir de você penitência. O amor é algo que quer exigir ou pede de você troca. Amor é uma prece que se faz a dois. Deus já se colocou nessa história. Agora você pode se colocar. Ou seja, é a liberdade. Você pode de fato esquecer, abandonar tudo, deixar tudo para lá, não tem problema. Deus vai continuar te amando, está tudo certo, sem nenhum problema. Quem perde é você. Quem perde nessa história é você. Então agora você não precisa mais ficar com essa ideia de medo. Não. O que há é a graça. O pedido de Jesus é uma troca. Aliás, Jesus, em um determinado momento, onde um outro homem vacila, porque o nega,
Porque finge não o conhecer. Porque o abandona. Porque abandona essa proposta. Jesus, ao encontrá-lo, ele pergunta: Pedro, você me ama? Isso não é uma cariação. Isso é um pedido de troca. Senhor, te amo. Jesus pergunta de novo. Para de fato a consciência estar ali. Pedro, você me ama? Senhor, te amo. Jesus insiste. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas. E sabe que eu te amo. Sabe o que estava posto ali? Não é o fato, inclusive, de que Deus exige algo, mas é, você me ama. Então, amor é um movimento. Agora vai e cuide das minhas ovelhas. Não fique se escondendo. É livre, mas se você me ama, então agora vai. Faça o caminho, inclusive, que eu fiz. Faça o caminho, inclusive, da doação. Faça o caminho, inclusive, da troca. Faça o caminho da compaixão. Faça o caminho da misericórdia. Faça o caminho de dar valor ao que nós chamamos de frutos do Espírito. Amor, bondade, perseverança. Faça este caminho. Não ignore a história. Agora você pode viver de forma leve. Agora você pode viver de uma forma tranquila, porque Deus nos ama e nos quer bem. Ouse. Vez por outra, ouse questionar algumas bases religiosas. Bases religiosas, algumas vezes, nos tiram, de fato, a percepção, a companhia de Jesus. Vocês estão cansados, enfastiados de religião, venham até mim. E como isso é feito, qual é a exigência? Não há exigência, porque já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus. Fique em pé que eu quero orar com você.